Eu só tenho uma pergunta. Pra quê? Bom, recentemente na Jump Fest, um evento que anuncia várias coisas de animes e mangás lançados pela Jump, anunciaram um remake do anime de One Piece. E eu ainda tô tentando assimilar a ideia. O que a gente tem até agora é que o East Blue, a primeira saga do anime de One Piece, vai ser reanimado por um novo estúdio, a Wit Studio, e isso tudo vindo pra Netflix. Então vai ser tipo um anime One Piece original Netflix. É basicamente isso. Só que o que me causou um delay mental foi o porquê. Só que é um porquê além do óbvio. Porque a gente sabe que a marca de One Piece vem trazendo muitos assinantes pra Netflix, tanto pelo anime quanto pela série live action. Então colocar mais um negocinho ali pra chamar mais gente nunca faz mal. Mas eu fiquei pensando realmente do real porquê de fazer um remake do começo de One Piece. Eu já falei muito de One Piece aqui no canal e eu tenho certeza que em algum momento eu deixei escapar que eu acho que o anime de One Piece não é nem um pouco convidativo basicamente pra ninguém. Mesmo se você é uma pessoa nova em ver anime ou uma pessoa antiga, não é convidativo pra você de qualquer jeito. Tem muito episódio, um ritmo bem ruim, o que faz com que muita gente queira optar pelo mangá, mas o mangá também pode ser difícil acesso, tanto porque não sabe onde comprar ou onde ler na internet com segurança, tanto porque mangá é caro também, né? 30 conto um volume é sacanagem. Bom, pra muita gente ler mangá não é um problema, mas eu tenho certeza que pra grande maioria por isso a grande maioria opta por ver o anime. Só que por que do anime de One Piece ser tão pouco convidativo comparado a alguns animes novos é justamente isso, o fato dos animes novos serem novos. Não questão deles serem lançados agora e terem mais hype, não. A questão é que o One Piece é um anime dos anos 90 com um molde de animes dos anos 90. E o que seria basicamente esses moldes? Explicando rapidamente, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen, por exemplo, são animes lançados hoje em dia. O molde deles são uma temporada basicamente por ano com 13 ou 24 episódios. Já One Piece segue o molde de animes da sua época, dos anos 90 e 80, por aí. Nessa época, eu creio que a grande maior parte dos animes tinha um molde de um episódio por semana. Só um fator de comparação, enquanto por exemplo Jujutsu Kaisen vai lançar 24 episódios ali no ano, One Piece, se não faltar nenhuma semana, pode lançar, sei lá, 52, o que é uma diferença considerável. E bom, esse molde de lançamento de um episódio 1 por semana causa diversos problemas. E bom, o primeiro e mais óbvio dele é como a animação tem bem menos tempo para ser feita, ela acaba saindo de um jeito bem mais capenga. E eu não digo disso só da animação, como também de como o episódio acaba sendo pensado e planejado. Porque quando você vai fazer uma temporada, é natural que você já saiba onde que você vai começar e onde que você vai terminar. Nesse caso aqui, vai no que vai aí, que foi, e daí é na moda caralho. O segundo maior problema é que, como a frequência de episódios é maiores, naturalmente os animes alcançam os mangás. Pra quem por algum motivo não saiba, a maioria dos animes que a gente assiste são adaptados de mangá. Mangás esses que saem um capítulo por edição em revistas lá no Japão. Que no caso de One Piece sai na Weekly Shonen Jump, que é uma revista semanal. Os capítulos de One Piece que saem por semana tem mais ou menos ali 20 páginas. Sem contar eventuais pausas ou hiatos no mangá, vai ter 4 capítulos ali no meio. Só que aí que tá o problema, porque um episódio de anime pode adaptar 2, 3 ou até 4 capítulos do mangá em um único episódio. Ou seja, um único episódio de anime basicamente consegue cobrir um mês de publicações no mangá. Então, uma hora o anime alcança o mangá. E o que acontece? Basicamente, os episódios fillers que... se você tá na internet, você sabe o que é um filler. Mas só explicando rápido pra quem talvez não saiba o que é um filler. Basicamente, quando eles alcançam um mangá, eles não tem mais história pra contar. Eles inventam algumas histórias bem bobas só pra ter um episódio durante aquela semana e não perder o compromisso de sair um episódio por semana. Imagina que você tá assistindo o seu One Piece de boa, daí do nada vem aquele episódio aleatório que o Luffy vai plantar beterraba no sul de Goiás. Você não entende o porquê. Parece um vilão meio whatever que você nunca mais vai ver. O Luffy vai derrotar esse vilão e no final ele vai sair ele e algumas beterraba que no próximo episódio assumiram também. Então são episódios que não deixam nenhum tipo de legado no universo da série, porque eles não existem no universo da série original. Inclusive existem alguns fillers que são feitos, eles acabam ficando muito conhecidos justamente por serem muito bizarros. O filler do Mecha Naruto em Naruto, o filler do Goku tirando carteira de motorista, ou na dublagem de One Piece que tem um filler que um personagem é basicamente o Silvio Santos. Mas sendo desse lado legal dos fillers de dar uma zoada e poder ver os personagens de maneira muito estranha, tem uma parte muito ruim que eles quebram muito o ritmo de quem vai ver o anime assim corrido. Porque se você acompanha os episódios semanais, sai um episódio meio bobinho, de vez em quando você vai assistir só pra zoar. Mas quem vai pegar um anime pra rushar um monte de episódio de uma vez, vai se deparar com os episódios bem bobinhos que podem quebrar completamente o ritmo da experiência e daí a pessoa dropa.
acontece. Bom, mas no caso esse não é um problema One Piece, porque One Piece tem bem poucos fillers em relação à proporção do tanto de episódios não fillers que ele tem, até porque tem episódio pra cacete. O problema real de One Piece é a quantidade de capítulos adaptadas por episódio. Como eu disse, existe uma média mais ou menos de entre 2 a 4 capítulos a serem adaptados em um episódio de anime. Só que a gente teve um caso muito recente em One Piece que chamou muita atenção, eu considero que você já ouviu falar, que é o caso do episódio que adaptou 8 páginas em 20 minutos. Tem noção que são 8 páginas que você leria mais ou menos em 5 minutos, adaptados em 20 minutos. Só que por mais aterrorizante que isso pareça, isso é algo mais recente do anime de One Piece. Não é algo que a gente ouve de uma notícia que vem de um episódio de muito tempo atrás. E sendo que o remake vai adaptar a primeira saga de One Piece, eu decidi fazer umas contas para descobrir lá no começo de One Piece qual era a média de capítulos adaptados por episódio. Porque no começo de One Piece eles tinham bastante material para trabalhar, eles até demoraram bastante para fazer um filler. Então eu imaginei que talvez a média pudesse me surpreender de certa forma. Bom, a primeira saga de One Piece, o East Blue, tem 61 episódios, sendo eles 8 fillers, ou seja, episódios completamente inventados que não existem no mangá, um semi-filler, que é um episódio que metade ele é filler, a outra metade realmente é canônico, e 2 episódios adaptando uma história de capa do mangá, que são histórias que saem nas capas dos capítulos, mas não fazem parte da história principal, então eu decidi desconsiderar aqui, porque muito provavelmente num remake eles não teriam esses episódios de história de capa. Depois de tirar tudo isso, o East Blue fica com 49 episódios, que adapta 100 capítulos do mangá, o que dá uma média de 2 capítulos por episódio. Quando eu fiz essa conta e cheguei nesse resultado, eu pensei, bom, uma média baixa, do jeito que eu tava esperando. Mas por desencargo de consciência, eu decidi comparar com a média de outros animes, principalmente mais recentes. E o meu escolhido para comparação foi Demon Slayer. Oh, beleza. Bom, Demon Slayer na sua primeira temporada adapta também uma média de 2 capítulos por episódio, sendo 52 episódios. Sendo 52 capítulos por 26 episódios. No caso, é bom deixar claro que isso tudo é média bem aproximada. Tem episódio que pode adaptar 1,5, 2 ou 3, quem sabe até 4 capítulos no meio dessa temporada. Mas a média pegando o número de capítulos e dividindo pelo número de episódios. Simples assim, pra gente ter uma média assim aproximada pra gente poder comparar. E também pra eu não precisar ficar falando que, sei lá, a média de Demon Slayer de capítulo adaptado é 2,153846 e tralalá. É só pra ter um termo de comparação. Bom, essa média de Demon Slayer me deixou com uma pergunta, porque será que vai mudar tanto? Porque honestamente eu fui fazendo a média dos episódios antigos de One Piece com a expectativa de que eles realmente fossem muito enrolados. Então quando eu fiz o cálculo e basicamente deu a mesma média de Demon Slayer, eu pensei, então o problema não era a Toei? A gente culpou a pessoa errada esse tempo todo? O One Piece é realmente só grande pra cacete? Bom, conforme eu já tava começando a perder minha sanidade, eu achei uma informação bem interessante que ajudou nessa investigação. Bom, no mesmo site que eu vi a média de Demon Slayer, eu vi que a parte 1 de Jojo, em 44 capítulos que foram adaptados em 10 episódios, dando uma média de 4, quase 5 capítulos adaptados por episódio. Então eu concluí a seguinte coisa: ritmos e a quantidade de capítulos adaptados por episódio varia pelo anime, não tem uma média muito bem da indústria. Inclusive existem animes que adaptaram uma light novel inteira em um episódio, e existem light novels que são adaptadas por, sei lá, uma temporada inteira. Então eu pensei que talvez exista uma média padrão entre o estúdio que tá fazendo a adaptação, então eu decidi ir nos animes da Witch Studios para descobrir qual seria a média dele. E o meu primeiro alvo foi Spy Family, que bom, na primeira temporada tem uma média de 1 capítulo por 1 episódio. Bom, quando eu vi isso daqui, eu comecei a parar de achar que eu tava ficando doido, e eu comecei a ter certeza. Mas pra garantir que eu não tava realmente ficando doido, eu fui ver um mangá de Spy Family pra ter certeza. Bom, por eu nunca ter lido, eu não sabia que Spy Family, diferente de One Piece, não posta capítulos de 20 páginas toda semana. Alguns capítulos de Spy Family tem até 70 páginas. 70! Se não me engano, o primeiro tem 70, o segundo tem 56. Então não dá pra comparar. Bom, outro anime que a Witch Studio adaptou foram as primeiras temporadas de Attack on Titan. E adivinha, também tem página pra cacete por capítulo, não dá pra comparar. Aí eu fui atrás de vilã de saga e adivinha, página pra cacete, não dá pra comparar. Aí não me restou opção, eu já tava ficando doido, eu já tava ficando maluco, eu não sabia pra onde que esse roteiro ia. Então eu fiz uma loucura, eu decidi contar todas as páginas adaptadas nos primeiros 12 episódios de Spy Family. Depois de terminar essa conta e trazer esse vídeo pra vocês, eu só digo uma coisa: compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, eu tô sofrendo. Bom, na minha conta deram 526 páginas, tá certo?
Não faço ideia. Eu vou contar de novo? Nem fudendo. Bom, mas dividido pela média de One Piece, que seriam 20 páginas por capítulo, a gente teria aqui então, dentro da média de páginas de One Piece, 26 capítulos de Spy Family. 26,45, mas eu vou arredondar pra 26. Eu já fiz conta demais. Não me exige fazer conta com um número que tem vírgula, não. Ah, mas usa calculadora. É insuportável do mesmo jeito. Como se virasse uma matéria boa a matemática com a calculadora. Bom, mas com a média de 26 capítulos em 12 episódios, a gente tem a média de 2. A porra do 2. Ou seja, 2 que pende um pouquinho pra 3, mas no final é a mesma média que o One Piece original. O que fez eu pensar de novo. Mas cacete, mas a culpa não era da Toei? A Toei não enrolava nos episódios, mas o que tá acontecendo? A Toei era inocente? O Oda que era um desgraçado que fez um mangá gigante, a gente julgando a Toei, o Oda não é um gênio, então no final das contas, que isso? Mas calma, chocolate branco, ainda existe esperança. O presente de Natal que eu tenho pra dar pra vocês e dar um pouquinho de esperança sobre esse novo remake de One Piece é que Spy Family é um anime de comédia. Slice of Life. E romance um pouquinho também. Focos completamente diferentes do anime de One Piece. Ou seja, a diferença entre as dinâmicas dos gêneros já pode salvar algum tempo quando for adaptado. Porque convenhamos, uma pancadaria adaptada de um mangá pode durar bem menos tempo do que uma conversa ou uma piadinha. Ou uma cena romântica. Cena romântica normalmente é meio longa, eu acho. E também considerando que o principal chamariz desse remake vai ser uma quantidade menor de episódios com uma qualidade maior de animação, eu acho que eles vão fazer de tudo pra passar bem longe dos 49 episódios do East Blue original. E bom, o meu chute de quantos episódios esse remake vai adaptar ao East Blue é entre 24 e 33. E aqui estão os meus motivos pra você também apostar entre 24 e 33. 33 é o número aproximado de episódios considerando a adaptação de 100 capítulos em 3 capítulos por episódio, então daria mais ou menos ali 33, 34, e 25 é a quantidade perfeita se você considerar que cada episódio desse remake adapte 4 capítulos do mangá. Só você pegar 100 e dividir por 25, dá 4. É perfeito. Ou 100 dividir por 4, que dá 25. É bonitinho. Chega até a dar gosto de fazer a conta. Além de que 24 é um número padrão de episódios por uma temporada de um anime. Por exemplo, Jujutsu Kaisen segue esse padrão. Jujutsu Kaisen é talvez o anime mais popular da nova geração. Então é um padrão a ser seguido. Então é isso, eu fecho com a média de entre 24 e 33. Se sair 49, Netflix que se for. Acabei de mostrar pra vocês que 49 é o que tinha no original, então é só reclamar com a Netflix. E se sair menos, eles fizeram macumba, não sei. Lembrando que isso daqui eu tô usando a média seguindo um mangá à risca, ok? Considerando episódios de história de capa, desconsiderando tirar arco, desconsiderando colocar mais arco. É pra ser o máximo de fidelidade ao mangá possível, sem tirar, nem pôr, nem resumir. One Piece só. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de toda essa minha aventura descobrindo o porquê que esse remake de One Piece vale a pena. O que você achou? Você acha que o remake de One Piece vale a pena então, pelo número de episódios que vai alcançar? Essa média entre 24 e 33 episódios agrada você pro primeiro arco de One Piece? O que você espera desse remake? É tudo isso que eu quero saber aqui nos comentários. Muito obrigado por todo esse ano aqui no canal. Tenha um ótimo Feliz Natal, um ótimo ano novo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. E se inscreve, deixa o like que eu quase esqueci de falar, né? Eita porra.